Vamos levantar. Amém, gente? Graça e paz. Amém? Eu gostaria de ler o texto de Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. Mateus 16, 18 diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Diga, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém? Nós continuamos a falar sobre o discipulado dos 12, ok? Primeira aula nós falamos sobre o Espírito Santo, e agora nós vamos falar sobre o discipulado dos 12. E o tema hoje no discipulado dos 12 é formando os melhores. Formando os melhores. Como que nós vamos fazer para poder formar os melhores? Então a gente vê aqui Jesus dizendo para Pedro, né, também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, gente, aqui vamos falar um pouquinho, né, antes da gente entrar em alguns aspectos, sobre a importância da valorização e da edificação, essa importância do construir, essa importância do relacionar, essa importância do fazer, do colocar pedrinha sobre pedrinha. E quando eu vejo essa visão, no livro do pastor César, ele teve uma visão de uma construção, quando ele estava dando Deus colocou isso no coração dele, e ele falou, eu vou falar um pouquinho, mas eu vejo também, que não sei se vocês já viram, quando vocês chegam num local em que eles estão fazendo um pátio muito grande, e às vezes você chega ali, eles estão descarregando, eu já cheguei em locais assim, que eles estão descarregando um grande caminhão de pedras muito pequenas, mosaicos pequenos. Você olha aquele montão, no final de obra, aquela bagunça, aquela coisa toda, gente para cá, gente para lá, gente para cá, gente para lá. Depois chega alguém que vai acomodando essas pedras, ele coloca um fundamento para essas pedras, né? Depois, primeiro você compacta o solo, depois você coloca uma espécie de um colchãozinho de areia, depois você vem e coloca essas pedrinhas muito bem encaixadas, uma pedrinha com outra pedrinha, são aqueles mosaiquinhos portugueses, isso tem muito, né, lá em Lisboa, tem muito naquela calçada do Rio de Janeiro, Copacabana, aqui em Ribeirão Preto tem na 9 de Julho, aquele que tem na calçada 9 de Julho, aí aquelas pedrinhas, depois que elas estão juntas, depois que elas se formam, depois que elas ficam assim juntinhas, e você tirar uma fotografia daquele caminhão que chegou toda aquela pedra bagunçada, aquele monte de pedra que não edificava nada, aquele monte de pedra que não dizia nada, aqueles mesmo monte de pedrinha agora colocada naquele calçamento, é aquela coisa uniforme, é aquela coisa bem aplainada, é aquela coisa que dá vida, é aquela coisa que dá respaldo para as pessoas, é aquela coisa que dá segurança, porque não tem aquela buraqueira e tudo mais. Assim é a edificação que nós devemos fazer, e que Jesus disse aqui: Pedro, você é uma pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a sua igreja. E aqui tem um princípio muito importante. Assim como esse piso que eu coloquei, pensa você numa parede, ou pensa você naquilo que o pastor César pensou, quando ele estava escrevendo o livro dele, pensa numa parede, em que você chega, os tijolos, eles vêm de forma muito disformes, todos eles chegam naquele local, ele é somente um monte. Quando você ordena, coloca em cima de uma fundação, e ele forma verdadeiramente uma edificação, uma parede, ali está um princípio da bênção, que é você edificar, ordenar estrategicamente alguém para ser um edifício,
para edificar alguma coisa, para verdadeiramente ser alguém que representa alguma coisa. Um tijolo solto não representa nada, uma pedrinha solta não representa nada, não vê, não tem edificação, não tem princípio. Por quê? Porque quando Jesus disse isso para Pedro, ali dentro tem embutido uma estratégia, ali dentro tem embutido uma filosofia, ali dentro tem embutido algo que não é fácil. Gente, obra dá trabalho, construir é trabalhoso. Eu tinha um mestre de obra quando eu comecei na minha carreira de engenharia, e um dia eu cheguei, tinha dado um problema lá, muito chato, ruim, tinha que refazer e tal. Ele viu chateado, ele entrou na sala, ela bem mais velho do que eu, 20 e poucos anos, né? 22, 23 anos, ele devia ter seus 60 anos, e ele entra na sala comigo, ele diz: doutor, eu vou dizer uma coisa para o senhor, não fica chateado. O senhor sabe por quê? Depois ele queria que eu risse, né? Ele falou: sabe por quê? O senhor sabe o que nós estamos fazendo aqui? Eu falei: eu sei, nós estamos fazendo um prédio. Ele falou: não, doutor, nós estamos fazendo um edifício. Sabe por que é difícil? É porque é difícil mesmo, porque se fosse fácil, qualquer um fazia. Ele falou: é difícil, né? E ele brincou comigo para eu ficar um pouquinho mais alegre e tal. É difícil, não é fácil fazer uma construção. E nós estamos aqui falando sobre o discipulado de 12, batalhando em cima disso, para verdadeiramente saber que esses crentes, formando montes, né, de crentes, todos numa igreja só, imagina, todo mundo disperso, cada um, você não está edificando a igreja. Quando você se alinha naquilo que Jesus falou, e passa a ser essa pedra, que cada um de nós, lembra que nós fizemos aqui uma figura, cada pedrinha dessa aqui, vem de uma grande pedra, né, que é Cristo, nós somos essa pedrinha, e nós edificamos a igreja, verdadeiramente nós vamos formar um edifício bem formado, um edifício bem balizado. E é tão interessante, gente, que às vezes, e como que nós formamos esse edifício? Nós formamos esse edifício com pessoas. Assim como Jesus formou aqueles 12 com pessoas, são pessoas bem lastreadas, são pessoas balizadas. O que nós estamos fazendo aqui é buscando a base da palavra, buscando o alicerce da palavra para nos alicerçarmos e alicerçarmos outras pessoas. Funciona desse jeito. Nós somos essas pedrinhas que vamos alicerçar outras pessoas. Como fazer para esse edifício crescer, como fazer para esse edifício se multiplicar, né? Que ele disse, olha, vocês são os construtores, sobre vocês eu edificarei a sua igreja. E cada um de nós tem que se sentir esse suporte, essa pedrinha ou esse tijolinho, que vai adiante, vai construir novas vidas. Você quer ver um exemplo simples. Nós vamos tratar, porque nós vamos falar de pessoas, né? Nós vamos falar que a igreja, que essa importância da valorização das pessoas na edificação, é o que caracteriza o discipulado de 12. A importância da valorização das pessoas na edificação dessa igreja é o cerne, é o centro do discipulado de 12. Por quê? Porque ali eu não estou tratando de coisas, ali eu estou tratando de gente e de pessoas. Depois nós vamos falar algumas características, né? Como formar esses melhores, como formar realmente gente que vai falar no seu coração e como você vai falar no coração dessas pessoas. Mas é importante a gente entender que essa edificação faz diferença. Você quer ver? Vou dar um exemplo simples. Você está andando, eu me lembro, quando eu ia para um velório, eu tinha muita dificuldade de ir em velório. Você me falava que tinha velório, eu corria 3 léguas, adorava que tivesse um compromisso naquele dia, né? Fora, principalmente, de ter que viajar. Porque, é verdade, quando eu chegava num velório, eu não tinha o que falar para as pessoas. E olha como que é interessante, quando você tem Jesus, a palavra penetra no seu coração de tal maneira, que você chega no velório, você tem alguma coisa para falar para a pessoa. Então é um pequeno edifício que já está criando em você, e que você vai poder edificar outras pessoas em cima de embasamentos que você não tinha. Então, nós vamos poder ajudar outras pessoas a se embasar, assim como um dia alguém nos embasou. Assim como um dia alguém nos convidou, de grátis, como diz os meninos, né? De grátis, me chamou, e disse, olha, você já ouviu alguma palavra, tal? Não, você não quer ir ou num jantar estratégico, ou num jantar de casais, você não quer ir? Aí você vai, ouve, aquilo toca no seu coração, e você tem algo a dar. Essas pessoas que todos nós aqui estamos fazendo esse curso de capacitação, realmente
porque nós já temos um caminho. Você viu quando o Heitor perguntou, todos aqui já aceitaram Jesus, todos aqui já têm um certo caminho andado. Então nós já estamos uma pedrinha, um pouquinho alicerçado, enquanto o outro não está fora do monte, não está no alicerce. Nós já estamos ali na primeira fiadinha, na segunda, na terceira, mas nós já estamos ali. Porque nós estamos já alicerçados em algo da palavra e nós vamos ter condições de assistir outras pessoas. Tem pessoas aí fora, gente, que estão fora do monte, não estão nem no caminhão ainda para ser transportado. Fora do monte, não é? E nós temos que entender isso, para que esse discipulado de 12 realmente fale ao nosso coração. Isso tem que ser algo que penetre, algo que faça diferença, algo que a gente olhe para lá e diga, olha, realmente, esse Deus que viu Pedro, ele me vê também como essa pedra importante nessa igreja e eu vou fazer essa construção. Então Deus pensou nessa edificação, e como ele pensou nisso? Como que isso ia dar suporte estrategicamente? O verdadeiro suporte é essa pedrinha, você é essa pedrinha, eu sou essa pedrinha, nós somos essa pedrinha, que vamos dar suporte para outras pessoas para construir essa igreja. E aí nós vamos ter que formar essas pessoas. E como nós podemos fazer? Quem vai formar esses 12? Como fazer? Como conseguir que realmente isso que é fundamental vá adiante, né? Vá adiante. Gente, por que aqui, o texto que ele usou, estou usando a mesma coisa, né? Como formar os melhores? E aí, a gente pensa que para formar os melhores, nós vamos escolher os melhores. Não é assim quando se faz uma seleção, não é assim quando você entra para escolher um sócio, não é assim? Então nós estamos pensando que para formar os melhores, o que é a nossa mente? Ainda o Heitor falou sobre isso, o que é a nossa mente humana, o que a nossa carne imagina? Tem que ser o sujeito mais sabido, tem que ser a pessoa sem problema, né? Tem que ser um empresário, tem que ser um intelectual, a pessoa tem que ser algo que ou é um militar ou é um empresário. Quando você vai formar um exército, também você pensa assim. Aí você recorda-se de Davi. Davi, quando estava desprezado, quando ele estava lá na caverna, né? Só para contar uma historinha, quem são as pessoas que chegaram até ele, quem são as pessoas que ele realmente edificou, e foram as pessoas verdadeiras que diziam, que Deus podia dizer para ele, olha, esse homem, de tudo que ele fez, pecou, fez algumas besteirinhas, fez isso, fez aquilo, mas esse homem é um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele olhava para as pessoas que eram uma pedra bruta, uma pedra ainda fora do monte, um tijolo fora da pilha, e dizia, olha, esse sujeito eu acho que eu posso edificar alguma coisa sobre ele. E é isso que vai acontecer com a gente. Nós vamos ter que fazer os melhores, porém, assim como Davi, nós vamos estar com os amargurados de espírito, diz a palavra lá na coisa do Davi, os endividados e os cheios de problemas, não é? A igreja é um grande hospital. A maioria das pessoas que chegam são pessoas assim. São pessoas que têm vícios, são pessoas que chegam destroçadas, são pessoas que estão com casamento com problema, são pessoas que têm problemas financeiros. Aí o que nós temos que olhar? Dá para desse monte, dessas pessoas, formar os melhores? Sim, porque nós vamos batalhar de dentro para fora, nós vamos batalhar espiritualmente para que essas pessoas sintam o verdadeiro amor que Jesus passou para aqueles homens também indoutos, aquelas pessoas que não eram especialistas, aquele mesmo amor que Davi passou para aquelas pessoas, não eram pessoas muito sabidas, eram pessoas amarguradas, eram pessoas endividadas, eram pessoas cheias de problemas, mas Deus confiou a Davi, que essas mesmas pessoas que chegaram a Davi, que chegaram a Jesus, vão chegar até nós. Então nós temos que ter esse movimento, nós temos que saber como lidar com isso, porque isso fatalmente vai acontecer. Se vocês lembram lá, nós não vamos entrar nos textos, porque não dá para a gente cumprir o horário, mas vocês lembram lá, que uma vez Davi estava querendo, estava num momento, ele queria alguma coisa, se ele pensasse em tomar uma água, o pessoal saía dali, invadia o inimigo, ia lá, pegava e trazia para ele. Por quê? Porque ele conseguiu edificar de dentro para fora, dentro do coração deles, esses homens, algo que nós podemos conquistar através da palavra e do poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Vocês creem nisso? Amém, eu creio nisso. Porque nesses anos todos de igreja, a gente vê pessoas mudando. A gente vê pessoas mudando o olhar. A gente vê pessoas mudando a forma de pensar. Eu tive uma experiência muito forte uma vez.
Aconteceu de eu estar dando um culto, e eu dava um culto, e quando você dá, você vê todo mundo, né? E eu olhava para um jovem, e olhava para o rosto dele, alguma coisa não... Sabe quando não ficava bem comigo? Eu olhava e via ele um olhar triste, um olhar sombrio, um olhar abatido, né? E eu orei muito, falei, Senhor, mas como que pode, né? Um jovem tão jovem e tal. E passaram alguns dias, algumas semanas. E foi tremendo, porque nós fomos fazer um encontro, fez um encontro. Consequentemente, naquele dia, aprove a Deus que eu estivesse pregando também, né? Passaram algumas semanas. E algumas semanas ele participou do encontro, eu estava aqui, eu me lembro que eu estava aqui nessa posição, e eu não sei porquê, o Espírito me levou a olhar assim, sabe quando aquela coisa, né? E que você olhou assim, olhei para a pessoa assim, e veio muito claro para mim, olha o olhar dele brilhava, ele sorria diferente, ele olhava diferente, ele louvava diferente, só um encontro, amém? Tudo isso só, né? Um encontro. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que aproximar uma coisa da outra. Então como que nós podemos fazer para verdadeiramente formar os melhores? Gente, nós já estamos treinando faz tempo, amém? Agora é hora da gente treinar as outras pessoas. Então nós vamos falar de alguns aspectos, 5 aspectos, rapidinho, que ajudam a formar os melhores. Ajudam a formar os melhores de uma grande equipe. São 12. Não é difícil. Dá para fazer, e as pessoas se apegam a cada um daqueles que eles veem que você dá amor, que você dá graça, que você dá compreensão. É uma ligação de coração para coração, as pessoas se ligam. Quem aqui já discipulou sabe disso, que acontece de uma forma que nem você... Tem pessoas que você olha que ficam mais amigos do que propriamente um irmão ou um parente. Por quê? Porque aquelas pessoas se apegou, assim como aqueles homens se apegaram a Davi, assim como aqueles discípulos se apegaram a Jesus. Nós podemos fazer isso. É possível em nós mesmos? Não. Mas é possível em Cristo Jesus. Então nós vamos falar de 5 aspectos. Nós estamos falando de discipulado de 12 e vamos falar como formar os melhores. Primeiro aspecto, um aspecto importantíssimo. Valorize cada um como pessoa. Valorize cada um como pessoa. Aquela pessoinha, aquele indivíduo tem que ser um indivíduo único. Não coloque tudo na mesma balança e não queira valorizar por o que ele sabe, pelo que ele pode te dar, porque não vai dar certo. Se primeiro nós valorizarmos como pessoa, por aquilo como é, como gente, como Deus criou, caiu ali, está com você, você tem que crer que Deus colocou aquele indivíduo, aquele homem, aquela mulher ali com você para contemplar, para colocar acima de qualquer defeito, acima de qualquer variedade. É como se eu dissesse o seguinte, eu às vezes aconselho alguém, né, que tem algum problema de repente com o pai, né? Eu tive um caso que você fica até tonto, mas aconteceu. Vocês não sabem quem é, nem é daqui, mas o sujeito tal, ele vem, aconselha, de repente o pai literalmente o roubou. Literal, o roubou. E o sujeito está indignado, por que isso aconteceu, mas como que pode e tal, não acabou, ele falou, claro, deixei falar, e eu disse a ele, olha, eu tenho uma notícia para te dar, uma boa e uma ruim. Não, qual que você quer dar primeiro? Eu disse para ele, então eu vou te falar a boa. Ele continua sendo seu pai. Você quer ser abençoado? Pratica, honre o seu pai, pratica o 5º mandamento e honra o seu pai, você vai ver o que as coisas vão acontecer na sua. Mas como? Aí eu vou te dar agora a notícia que para você eu estou percebendo que vai ser ruim. Você vai ter que perdoar. Mas como que ele me fez é muito grave. Não interessa, você vai ter, pense nele como um indivíduo, como uma pessoa, que o que Jesus disse é isso. Bom, mas quantas vezes? Não, 1 vez, 2 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Não, se possível até 70 vezes 7. Qualquer um outro imagina o seu pai. Então, desmistifique isso. Ele é uma pessoa e não vai mudar. Você vai ter que ser considerado isso. Gente, é igual um filho. Puxa, mas meu filho dá trabalho. Puxa, mas meu filho me perturba. Puxa, mas meu filho... mas continua sendo seu filho.
Olhe o seu filho como uma pessoa, ele é uma pessoa, e essa pessoa, eu vou ter que fazer de todas as formas para amá-lo, porque ele é uma pessoa. Eu desvinculo aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele pode me dar, o retorno que ele vai me dar, daquilo em que ele é. Ele é, esse indivíduo é como uma pessoa, assim vão ser os nossos discípulos. Senão, isso paralisa a nossa atividade, porque eu olho para ele e digo, ele não pode me dar nada em troca, esse sujeito não tem cabimento, ele faz isso, ele faz aquilo, ele mente, ele faz aquilo outro. Não, ele é uma pessoa que foi colocado com você. Então você tem que apreciar pelo que ele é, investir como pessoa, dar carinho, dar afeto, considerar, não pelos resultados, mas sim pelo elemento valioso de dentro que ele tem de dentro do coração como equipe. Não balize nos resultados que ele pode te dar, não é uma empresa que você valoriza o funcionário ou no final aumenta o salário dele por aquilo que ele te deu ou pelo retorno que ele te deu. Diferente, muda tudo. Então, foque como indivíduo. Então, muito importante. Quer formar o melhor? Sim, nós queremos formar os melhores. Para formar os melhores, nós temos que valorizar cada um como indivíduo. Um indivíduo único, um indivíduo bendito, um indivíduo que tem um potencial tremendo dentro dele, único e exclusivo, mas precisa ser abrochado, precisa ser explorado, precisa ser motivado. Isso vai acontecer em Cristo Jesus. Nós, por nós mesmos, não podemos fazer isso pela nossa vontade, pelo nosso querer, porque o que eu penso, o que eu quero, o que eu faço, é diferente, diz a palavra de Deus, o que Deus quer, o que Jesus quer, o que Jesus pensa, o que Jesus quer e o que Jesus faz. Nós temos que ir nesse caminho. Então, valorize como indivíduo, né? Eu quero, como eu vou formar os meus melhores? Estou discipulando meus 12, sim. Então eu vou encarar como pessoa, como gente, tá? Segundo, então primeiro isso. Segundo, creia neles. Aprenda a crer. Aprenda a crer. Tira a aparência de fracasso e engata uma visão de sucesso. Aprenda a crer. Eu tenho que crer. Creia neles. Porque talvez ninguém ainda deu essa credibilidade a eles. Ninguém. Então, muitas vezes, a aparência de derrota pode transformar numa visão de vitória. Visualize pelos olhos da fé. Visualize pelos olhos da fé, foque pelos olhos da fé. Colossenses 1, 28 e 29, nós vamos falar alguns textos, não vamos falar todos, porque a gente não tem tempo. Mas Colossenses 1, diz assim, 28 e 29, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficiente em mim. Nós temos que nos esforçar, nos afadigar mesmo. Se eu quero ver o homem perfeito, eu quero o melhor, então o melhor, a minha base é Cristo Jesus, como Paulo fazia assim, então eu vou me afadigar. Eu tenho uma base, nós temos uma base a quem mostrar, nós temos um padrão a quem mostrar, nós temos alguém a quem focar, nós temos Jesus a quem focar. E se eu crer se a gente crê verdadeiramente, eu creio nessa pessoa, com certeza nós vamos trabalhar intensamente em cada pessoa, e a meta é o quê? Ele está dizendo, Paulo, é apresentar cada homem perfeito em Cristo. Ele é perfeito? Não. Nós somos uma criatura em formação. Lembra lá dos tijolinhos? Ainda não formou edificação, mas já estou formando um murinho lá, já veio, já foi, ficou em cima, né? Já está ali no alicerce, mas ainda não é uma edificação. A igreja ainda não está edificada, as pessoas. Então, eu trabalho lutando segundo o poder que atua em mim poderosamente. Viu o que o Paulo diz? Eu trabalho lutando, Paulo está dizendo, segundo o poder que opera em mim poderosamente. Qual é o poder que opera em você e em mim poderosamente? Poder em Cristo Jesus, amém? O poder de Cristo Jesus opera em você e em mim poderosamente.
Senão nós não tínhamos capacidade, nós não tínhamos como que eu vou crer em alguma coisa que o meu olho está dizendo diferente. Como eu vou crer em alguma coisa se todas as atitudes dele até hoje foram diferentes? Não, eu tenho que batalhar poderosamente, porque eu sei que eu trabalho lutando segundo o poder que atua em mim poderosamente. Lembra naquela experiência que eu te falei em relação ao jovem? Então imagina que você nunca conversou com esse jovem, você olha de um jeito e não consegue ver nada. Aí ele vem, né? Aceita Cristo Jesus, vai para o encontro, você olha para ele e vê ele com um olhar diferente. Então se ninguém naquele dia tivesse olhado para ele e não creu naquele poder que atua poderosamente, não ia acontecer. É mais um tijolinho que ia ficar fora do monte. Amém? Então, importante, valorizar. Valorize cada um como pessoa, creia em cada um deles poderosamente. Paulo trabalhava intensamente na formação do caráter de Cristo. Você e eu temos que trabalhar intensamente na formação do caráter de Cristo. Gente, às vezes você fala alguma coisa para alguém que não sabia, e é muito gostoso quando ele começa a te ligar, que você está discipulando e tudo mais, uma coisa que é simples para você, ele te liga para saber se aquilo está correto ou não está correto. É muito bom. Aí você vê, Senhor, eu podia fazer isso? Não, mas o poder que atua poderosamente em você, faz com que isso vai disseminando para a pessoa começa a ter confiança naquilo que você vai falar e te liga para fazer um negócio, te liga para fechar alguma coisa, te liga para dar uma resposta para alguém, te liga para arrumar um trabalho que é num lugar A ou num lugar B. É muito bom, porque aquelas pessoas veem que esse poder que atua poderosamente dá um discernimento, dá uma linha. Então luta contra os poderes, né, adversos, até que obtenha vitória. Lutar mesmo. Ah, mas vai ser assim, num clique, no estalar de olhos, nós vamos lá, num piscar de olhos, no estalar de dedo, as coisas vão acontecer. Não vão. Aqui nós somos líderes maduros, temos que vender, colocar o evangelho como ele é. Não adianta vender uma coisa fast, rápida, que não é assim. Mas eu creio nesse poder que atua poderosamente. E nesse poder que atua poderosamente, como eu tenho uma baliza de Cristo, caráter perfeito, eu vou nessa baliza e vamos junto, amém? É aí que nós vamos batalhar, tá bom? Então crê. Terceiro ponto, reconhecer os triunfos das pessoas que estão à sua volta. Gente, tem gente que não fala nada, tem gente que as pessoas andam à volta dele, e anda, e as pessoas não falam nada. Paulo diz isso, depois vocês olham lá, 1 Tessalonicenses 1, 4 e 5, reconhecendo os irmãos amados de Deus. Ele vai falar algumas coisinhas, mas vai lá e reconhecer os triunfos. É muito bom reconhecer, né? Por quê? Porque as pessoas, às vezes estão na nossa volta, só fazem coisa errada, e às vezes a gente só fala das coisas erradas que as pessoas fazem. Esquece de falar alguma coisa boa que a pessoa faz. É tremendo, gente, quando Deus coloca alguma coisa no coração. Um dia desses, né, foi muito gostoso. Eu estava num lugar que não tem nada a ver aqui, na vida secular, fui fazer uma reunião com alguém, eu comecei a conversar, falei, e de repente essa pessoa, eu conhecia, essa pessoa sabia que eu era aqui da igreja, e me falou, né, de um irmãozinho muito abençoado, de um jeito que eu fiquei assim, muito, sabe, aquele orgulho santo lá dentro, né? Eu falei, oh, que coisa gostosa, porque ele falou tão bem o que essa pessoa fez, tão bem o que essa pessoa insistiu, mas foi tão legal. E ela falou o nome do irmãozinho, eu falei, oh Deus, que Deus bom. Ah, eu não tive dúvida, né? Depois que eu acabei de dar um aconselhamento aqui, eu liguei para essa pessoa e conversei com ele e disse assim, olha, estou te ligando, né? Ele achou que fosse para alguma coisa, convocar para alguma reunião, que eu estou sempre ligando para ele, para ir para alguma coisa, fazer, orar, né? Não. Eu falei, não, meu amor, não é isso não. Eu falei, vou ter que te contar uma coisa. E eu contei para ele que eu estava muito satisfeito, contei que eu fiquei com orgulho santo e tal. Esse irmãozinho disse assim para mim, pastor, se eu soubesse como que eu estou hoje, o senhor está me falando aqui, me deu um gás agora para eu acabar o dia, porque eu estou que eu não aguento nem andar. Foi muito bom você ter me ligado, foi muito bom você ter me falado, porque as pessoas só me ligam para falar, hoje eu só recebi coisa ruim. Todo mundo só ligou para falar coisa ruim. Eu lembrei de ter ligado para falar. É muito bom, gente, é muito bom. Às vezes o menino tira só nota ruim. Um dia que tira uma nota mais ou menos, você não fala nada. É muito bom
né? Não esqueçam, eu tenho que realmente reconhecer, eu tenho que dar o feedback. Dê o feedback aos seus discípulos, feedback bom. A admoestação, né? Você dá em particular, com muita graça, com muito amor. Elogio, feedback bom, você dá em público, com muita gente, se possível, muito bom também, o sujeito vai se sentir melhor. Isso faz parte de você entender que nós temos que formar os melhores. Para formar os melhores, eu tenho que dar retorno, eu tenho que reconhecer os triunfos. Reconhecendo os triunfos, as coisas vão caminhar, É muito bom. Você quer ver, às vezes você acaba de comer um negócio. Gente, olha, eu não sei se é porque eu só sei, eu não faço nem café, né? Eu trabalho muito, nunca preocupei em fazer, tal, de vez em quando um lanchinho, mas não chega nem nos pés do que a minha esposa faz. E às vezes você está comendo uma comida, você está lá, vai comer uma comida e tal, e você não fala nada para quem fez, se ficou bom ou não ficou bom. Gente, comida, na minha opinião, dá um trabalho. Olha, eu só de olhar eu já vejo que dá trabalho. Se eu fico na cozinha, então, passo pela cozinha, eu acho que o trabalho é muito maior. E a pessoa não fala nada. É triste, mesmo que a pessoa trabalhe para você, eu vejo, né, a moça lá que pilota lá a nossa coisa lá em casa, a comida, ela fica toda contente e tal, né? E da gente falar quando a comida está boa todo dia. Mas você insistir nisso, falar sobre, dar o feedback, retornar. Os seus discípulos é a mesma coisa, retorna, né? O jeito faz a coisa ruim a vida inteira, fez uma coisa boa, ninguém fala nada, é ruim. As pessoas gostam, criança gosta, adora, ô meu filho, que legal, foi muito bom. Então, não esqueça, né? Puxa, eu tenho que valorizar, eu tenho que crer nas pessoas e eu tenho que exortar, reconhecer os teus triunfos. É muito legal, é muito bom quando você reconhece os seus triunfos. Ponto número 4, compreenda-os. Paulo em Filipenses 2:3 diz assim, compreenda-os. Paulo em Filipenses 2:3 diz assim, nada façais por partidarismo ou vanglória, antes por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Ajuda muito. Quando você está fazendo um discipulado e a pessoa não se sente derrotado, mesmo que a pessoa fez uma coisa errada, compreenda-os. Quem verdadeiramente quer criar os melhores não derrota alguém. Quando faz alguma coisa, não disciplina como se fosse um algoz, como se fosse alguém que estivesse ali para chicotear a pessoa. Não, se ele sentir compreensão, ele vai se abrir e vai ter coragem, e vai ter discernimento para te falar outras coisas que ele não falaria. Compreenda-o. Às vezes é uma coisa feia, e eu acho muito legal, porque eu tenho algumas pessoas que falam coisas para mim, que eu nunca imaginei que essas pessoas fossem falar, e elas falam, e eu acho muito legal. Eu só tento ser discreto o suficiente, humilde o suficiente para estar orando com ela, porque eu também sou homem ou mulher, sujeito às mesmas coisas que ele. Naquele momento eu estou naquela posição, mas em outro momento eu posso estar em outra. Então, eu olho para ele, a gente tem que olhar com misericórdia, compreendendo, entendendo e, olha, sentindo cada um deles, como Paulo está dizendo aos Filipenses, superiores a si mesmo, porque se você sentir que ele, como pessoa, como Jesus, olha, é superior a você mesmo, fica mais fácil você encarar, então você tem que compreender. Se nós queremos realmente formar os melhores, nós temos que compreender as pessoas. Nós não temos que ser algoz, nós não temos que dar disciplinar sim, com graça, com mansidão, com humildade, não com drasticidade. Humildade, não com drasticidade. Disciplina drástica. Muitas vezes as pessoas erram uma coisa e você fala de um jeito em que ele se sente um perdedor. Ele não pode se sentir um perdedor. A alma dele não pode ser deteriorada, a alma dele não pode ser espizinhada, a alma dele não pode ser levada às coisas inferiores. O que você tem que fazer? Compreenda-os como ser humano. Amém? Então, muito cuidado. Isso parece simples, mas é algo muito importante. Eu já tive casos em que, sinceramente, eu queria rechaçar a pessoa, até com vício. Eu tive um caso no começo da minha conversão, muito tremendo, não é? Eu não contei nem para o pastor, na época era outro pastor, não é o pastor Wilson não, nem para ele eu contei, porque eu ia levar a pessoa num lugar, por isso que eu estou falando, a gente não sabe nada, quem sabe é o Espírito Santo de Deus,
E não estou dizendo para ninguém fazer isso. Eu estou dizendo o que eu fiz no dia que eu achei ele não queria ir para o encontro, não queria ir para o encontro, não queria ir para o encontro. Um dia eu cheguei, mas por que você não quer ir para o encontro? Eu não quero ir para o encontro porque eu fumo. E já estou dizendo aqui, né, aqui nós somos maduros, gente. Aqui tem gente madura, né? Naquela hora o Espírito me tocou e falou, insisti. E ele falou, eu fumo. Eu falei, leva o cigarro. Mas veio assim, pau. Não perguntei para pastor, não falei para ninguém. Leva o cigarro. Você fuma? Leva. Mas como? Como que eu vou levar? Não, você leva. E ele levou. E nós passamos. Ele não levou o cigarro, ele levou um pacote. E eu sabia que era o pacote. Eu entrava e ali orando. No dia da oração, orando. Vocês não contam isso para ninguém não, hein? Mas eu orando, eu falei, eu não vou falar com ninguém, mas o Espírito Santo vai agir. Orava, eu via ele sair, eu sabia porque ele estava saindo, eu via ele voltar, eu via ele sair, eu via ele voltar, eu via ele sair, chegou no penúltimo dia, eu falei, Senhor, ele ainda está saindo, está voltando, eu falava, Senhor, me ajuda, como que eu vou contar essa história depois? E ele saía, voltava, ele voltava no último dia, a hora da gente fazer a coisa lá, quando colocou, eu vi ele saindo, eu falei, Senhor, outra vez, justamente agora que nós começamos a orar, ele vem com metade do pacote. Isqueiro, tudo, coloca ali no meio, renega tudo, foi uma benção, né? Foi uma benção, até hoje ele não fuma, amém? Então, é aquilo que eu digo para vocês, na hora é aquilo que você tem que compreender a situação, saber entender, não estou falando para vocês falar isso, depois o pastor vai ficar bravo comigo, amém? Vocês não fazem isso não, mas se o toque deu, né? Não tem jeito, como que eu como? E aí o Espírito me vai, ele tem que ir, tá bom, ele tem que ir, como que eu faço? Não tinha jeito. Então, gente, para a gente não ser duro, esse negócio de religiosidade, esse negócio de coisa, é dureza, gente, é triste, né? É triste. Então, cuidado, compreendam. E por último, então nós falamos, né? Nós falamos de 5 pontos, valorizar, eu quero formar os melhores. Se você quer formar os melhores, então valorize cada um como pessoa, creia neles apesar da circunstância adversa, reconheça os seus triunfos, dê o feedback positivo naquilo que ele tem feito, compreenda-os. Ele é um ser humano, em formação, um tijolinho, uma pedrinha que está sendo formada. E quinto, lute pela unidade do grupo. Lute pela unidade do grupo. Lembre-se, reino dividido não prospera. Lembre-se, reino dividido sobre si mesmo não prospera. Se eu estou formando um grupo de 12 discípulos, pedras bem formadas, bem alicerçadas, eu tenho que crer, lutar e orar pela unidade. Não posso jogar um contra o outro, não posso ser partidário. Nós vamos ler um texto, não posso ser partidário. Efésios 4, 3, 6 diz o seguinte, Efésios 4, 3, 6. A gente já está acabando. Efésios 4, 3, 6 diz assim, esforçando-se, diligente, todo líder, né? Esforçando diligentemente quando a paz e quando o Espírito Santo vai fazer, nós temos que nos esforçar, porque com certeza, Efésios 4, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz, há somente um corpo, um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual sobre todos age, por meio de todos e está em todos. Amém? Um só corpo, um só Espírito, esforçando-se diligentemente para preservar a unidade em Espírito, amém? Espírito, gente, fala em unidade. Espírito fala um só Senhor, um só sim, um só não, né? Se tem alguma coisa que eu penso que vai divergir, se tem algum problema que eu vejo que está acontecendo, que vai arranhar a unidade, meu irmão, pensa, ora e não faz. Por quê? Porque partidarismo não faz parte da igreja, não faz parte da construção. Partidarismo não faz parte, rebeldia não faz parte, desobediência não faz parte, e tudo isso tem a ver com unidade. Um só Espírito, um só Senhor,
e um só corpo. Se eu quero construir, se eu desejo construir um corpo sólido, uma igreja sólida, que cada um de nós forma o corpo de Cristo, eu tenho que ter tudo isso aí muito bem claro, eu esforçando-me diligentemente para preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz, ajudar a detectar, ajudar a estar firme, argumentos, né? Às vezes muito vem alguns argumentos diabólicos, foi o grande problema do povo de Israel, falta de unidade, né? Grande problema pelos quais eles peregrinaram, lembra que o pastor Wilson contou ali, né? O grande problema pelo qual Jesus foi vitorioso com os 12 discípulos, né? E Moisés não foi tão vitorioso com os 12, né? Que voltou só Josué e Caleb, lembra aquela palavra que o pastor Wilson deu? É muito claro sobre isso, aquilo está na Bíblia. Quando você tem 12, firme, forte, a unidade é algo que move para a vitória. A unidade é algo que move para a edificação da igreja. Do contrário, a divisão, tudo que vem dividindo não é de Deus. Amém? Divisão não é de Deus. Reino dividido sobre si mesmo não prospera. Não prospera uma empresa. Nunca vi empresa que tem problema societário prosperar, não prospera. Não prospera uma família, nunca vi família que não tem acordo entre marido e mulher e os filhos prosperar. Não prospera uma congregação, nunca vi congregação. O pastor fala uma coisa, o pastor auxiliar fala outra, o discípulo fala outra, o porteiro fala outra. Não prospera, não prospera. Reino dividido sobre si mesmo não prospera. E se nós queremos criar os melhores, os fortes, os valentes do Senhor, uma equipe de 12, conjuntinha, né? Bonitinha. Por isso que quando perguntaram ao Senhor, Jesus, quem você gosta mais? É de A ou de B? É de Pedro, é de Paulo? Ele, sai de mim, sai de mim. Amém? Eu não posso usar isso na minha equipe. Eu gosto mais de um, eu gosto mais do Paulo, eu gosto mais do José, eu gosto mais do Pedro. Não, a equipe tem que ser uma equipe de 12 com unidade. Amém? Então que a gente fique muito firme, né? E antes, um só homem, lembra de Israel, quando eles entram na terra prometida, eles conquistam cidades, eles derrubam muralhas, o inimigo vem, ele vem destornando todas as coisas acabam, quando ele vai para uma cidadezinha que não era tão grande, Ai, o nome da cidade, Ai, né? Ele é derrotado. Por que ele é derrotado? Derrotado porque um só homem tinha cometido um pecado. E o corpo de Cristo é assim, um só na tua equipe que comete um pecado, infelizmente, infesta, infelizmente, deteriora toda a equipe. Então, a unidade é importante em todos os aspectos, na execução, na obediência, mas um só homem, Acã, né? Um só homem. Então é muito cuidado, porque essa manutenção da unidade é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Meu irmão, se alguém aconteceu de cometer um pecado e está dentro dos 12, sim, tem que ser disciplinado. Não podemos coadunar com o pecado, não podemos admitir o pecado. Por quê? Porque senão corrói toda a edificação. É como se fosse um alicerce que está trincado, corrói toda a edificação. Não podemos. Mas um pecadinho só, uma mentirinha só, não. Pecado é pecado, tem que ser chamado de pecado. Mas assim como Jesus, né, veio para tirar os nossos pecados, quem somos nós para condenar? Aquela pessoa também pode ser, voltar a ser quem ele era, se arrepender e voltar no processo. Mas nós, como líderes, temos que detectar isso. Então, é muito importante a unidade, né? Um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, para que a gente possa realmente formar os melhores. Valorize cada um como pessoa. Creia nessas pessoas profundamente, reconheça os triunfos, compreenda-os, apesar de momentos de fragilidade. Lute insistentemente pela unidade. Amém?